Você está ouvindo o audiolivro Almas em Chamas, uma obra de Eurípides Kiel, pelo Espírito Josué. Capítulo 4. A força da obsessão. Tudo na natureza é vibração, é dinamismo. A obsessão não foge a essa regra, pois seus efeitos espraiam-se pelos circuitos individuais dos envolvidos, não raro atingindo perifericamente outros seres que nada têm a ver com o processo negativo. Nada tem a ver diretamente. Indiretamente, sim. Esclarece-nos o Espiritismo. Não existe injustiça nos acontecimentos infelizes que independem da ação dos que por eles são alcançados. Apenas como conjectura, se temos um exemplo de ônus moral adquirido indiretamente, isto é, sem a ação do devedor. É muito comum observarmos pessoas ociosas em horários nos quais milhões de outras estão labutando pela conquista do pão de cada dia. Muitas dessas pessoas inativas, entre aposentados ou desocupados por vocação, certamente poderiam prestar pequenos serviços à comunidade, voluntários e gratuitos. Quanto a desempregados, não se espera, naturalmente, que trabalhem de graça, mas o fato de se dedicarem a alguma entidade assistencial, por exemplo, atrairia para junto deles vibrações positivas. Não tem sido raro que, na sequência dos acontecimentos, passando a conhecer pessoas e empresas, não tarde a surgir a vaga profissional remunerada. Não se imagine jamais que só os espíritos infelizes têm poder de influenciar determinados fatos dos encarnados. Não. Ao contrário, a espiritualidade amiga acompanha a trajetória encarnada das pessoas, muitas delas sob sua proteção, por ligações afetuosas do passado ou por atendimento a preces deles ou de outrem que lhes queira bem. E esse acompanhamento, perimetrado por inteiro dentro do perfeito equilíbrio estabelecido pelas leis divinas, muitas vezes confere-lhes autoridade e capacidade para auxiliar aqueles que detêm o merecimento. No exemplo que citamos, mas não apenas nele, fator inexorável de atendimento à necessidade será o merecimento individual. Jesus recomendou oração e vigilância permanentes. Mateus capítulo 26, versículo 41. E esse alerta hoje, em 1999, tem seu significado integral decodificado pelo Espiritismo. A Terra é um planeta onde o mal prepondera sobre o bem. No plano espiritual que a circunscreve, habitam e circulam 5 ou 6 vezes mais espíritos desencarnados do que os 5,7 bilhões de encarnados, pelo que têm eles a responsabilidade de não se deixarem influenciar pelo negativismo. Um obsessor, encarnado ou desencarnado, extremamente imbuído de ódio, é 100 vezes mais destruidor do que um animal predador, do que uma serpente venenosa ou do que um inseto pestilento. Tem ele a capacidade letal do vírus, pois que também, assim como este, a obsessão é invisível e de ação sorrateira, quão insistente. Dissemos, acima, que tudo na natureza é vibração, dinamismo. Acrescentamos agora que todas as associações espirituais entre encarnados ou desencarnados são regidas pela sintonia vibratória. Quando no plano espiritual,
Havendo semelhança de pensamento e de influxo mental, não há a menor dificuldade para os espíritos se identificarem e se reunirem uns com os outros. Diferentemente, quando no plano encarnado as almas se agrupam por sintonia, mas também por condições sociais. Lembrassem disso, e não poucas pessoas já brindadas pelas luzes espíritas policiariam seus pensamentos e ações, quais se fossem equilibristas permanentemente na corda bamba, a grande altura. Quanto aos que ainda desconhecem o espiritismo, talvez essa seja outra providência que deve acometer aos espíritas, informá-las sobre isso. Esther e Campos, trabalhando na empresa de táxis, pouco se falavam. Entre ambos havia como que um campo de defesa impeditivo de se aproximarem. Contudo, a cada dia que passava, em suas almas crescia o ódio contra Cal e, decorrente desse ódio, um enorme desejo de vingança. Nem demorou e os dois, com a alma parcialmente emancipada pelo desdobramento que o sono proporciona, reuniam-se no plano espiritual, ali mesmo no local que residiam. Não podemos deixar de assinalar como é assombroso o fato de pessoas encarnadas tramarem algo quando espiritualmente libertas em parte pelo sono, mas ligadas ao corpo físico pelo cordão fluídico. Assombroso, mas real. Nota do médium. Filamentos e fios luminosos constituem o cordão fluídico, também chamado de cordão de prata ou cordão prateado. Por sua propriedade elástica, possibilita ao espírito, quando desdobrado, mas revestido do perispírito, ir a grandes distâncias, mantendo-se o organismo físico em repouso, seja pelo sono ou por outra causa do desdobramento. Estado de coma, sob anestesia, sob hipnose, etc. Rompido, provoca a desencarnação. Havia algo tenebroso no ambiente. Sombras que se moviam, gemidos, gritarias distantes. Esther alegrou-se ao ver Campos aproximar-se. — Oi, Campos. Que bom você chegar, pois estou com medo e com frio. A culpa é dele. Não vejo a hora de arrasar com aquele bandido. — Oi, Esther. Também eu não penso em outra coisa. Mas vamos falar baixo. Sinto que somos espreitados. Ele é poderoso. Talvez sejam empregados deles. Acharemos um meio de nos vingar. Não vamos ter medo de nada. Se ao menos o pai dele nos ajudasse. O Sr. Helmut sumiu nas sombras da morte e não adianta esperar por ele. Se tivesse que fazer alguma coisa, já teria feito. No entanto, o que vemos? O miserável do filho progredindo cada vez mais. Quem falou para você que ele sumiu nas sombras da morte? Ora, então você não percebe? Cadê ele? Esses encontros passaram a repetir-se quase todas as noites. Tanto Esther quanto Campos, ao acordar, não se lembravam deles. Mas, em suas mentes, o ódio por Cal cada vez mais se cristalizava. Numa noite, estavam ambos no plano espiritual, como sempre destilando ódio e sob terrível sensação de estarem sendo vigiados. De repente, apareceram dois homens jovens que foram se aproximando. Tinham um aspecto sombrio, o olhar vidrado, gestos lentos. Esther quis fugir. Campos acalmou-a. — Então vocês apareceram, finalmente? — Você os conhece? — exclamou Esther, trêmula de pavor. — Claro.
Pois então não ganharam um montão de presentes que eu lhes dava às sextas-feiras, lá nas nossas reuniões? E, dirigindo-se aos dois: Onde estavam? Por que sumiram? Não gostei da sua ingratidão. Vocês estão me devendo favores e vão ter que pagar. Embora de robusta complexão, temiam a Campos. Submisso, balbuciou um deles. Nós fomos obrigados a trabalhar para uma quadrilha que furta residências luxuosas. Como assim? Nossa tarefa era fazer a família brigar na hora de dormir. Para quê? Quanto mais feias as brigas, mais perturbadas ficavam as pessoas das famílias, e com isso, quando dormiam, chegavam aqui desorientadas, sendo fácil a outros de nós, espíritos, prenderem um a um e só soltarem quando o furto se consumava. Interveio Esther, não contendo o espanto. Mas o que vocês, isto é, a quadrilha, ganhava com esses furtos? O próprio Campos explicou. Os encarnados furtam valores materiais e, em troca, oferecem coisas que os desencarnados precisam. Uns ajudam aos outros e vice-versa. Não entendi nada. Que coisas? Depois explico. Agora quero acertar umas contas com esses dois ingratos. Os dois rapazes encolheram-se receosos. Campos inquiriu-os. Então, o que ganharam com a quadrilha que eu não já lhes houvesse dado? Hein? Hein? Respondam. Eles nos prenderam e bateram muito. Não havia como desobedecer. E onde estão agora? Quero falar com o chefe deles. Ele vai ter que me dar explicações. Juntaram-se a mais umas 4 ou 5 quadrilhas e nos abandonaram, dizendo que não prestamos para o golpe que vão dar. Golpe? Que golpe? Que história é essa de juntar quadrilhas? É isso mesmo. Vão dar um grande golpe. Expulsaram nós dois e mais outros, porque fomos reprovados em alguns testes. Quero saber agora mesmo qual é o grande golpe e que testes foram esses que reprovaram vocês para atuarem nele. Vamos, falem logo. Os testes foram muito ruins. Tínhamos que bater um no outro até não aguentar mais, e isso nós dois nos recusamos, e mais alguns também se recusaram a fazer. Mas como bater um no outro? Para quê? Para provar que não respeitamos nem os amigos. Esther não acreditava no que ouvia. Sem ao menos conhecer as quadrilhas, passou a temê-las. Assustou-se mais ao ouvir Campos. Mais tarde vocês me levam até essas quadrilhas. Agora tenho um trabalho e não vou admitir que falhem. Sim, senhor. É o seguinte, compareçam no meu escritório no dia de sempre na mesma hora. Não faltem. Acordaram. Esther, ao abrir os olhos, se deparou com o olhar fixo de Campos, dirigido a ela. Seus olhares imantaram-se e, por momentos, nem 1000 frases teriam produzido idêntica simbiose mental de suas fixações mentais com seus silêncios somados. Ao café, ainda como sempre sem se recordarem do que sonharam, Esther comentou. Como estará a alma do Sr. Helmut? Engraçado, eu estava pensando nele. Coincidência? Que pena que ele morreu. Penso que assim como ele, também morri. Pelo menos um pouco. Não tenho mais graça de viver. Se é que se pode chamar de vida o que eu estou passando. Minha casa e minha companhia são tão ruins assim? Você é a única coisa boa que me restou. Sem você, eu já não estaria mais neste mundo. Nunca poderia ser ingrata depois de ser acolhida na sua casa e nos seus braços. Então, que negócio é esse de não ter mais graça de viver?
É isso mesmo, só espero uma coisa do mundo: arrasar aquele canalha. Interessante. Estava pensando a mesma coisa. Fazendo longa pausa, Campos retomou. Não sei se você acredita numas coisas com as almas. Elas nos ouvem, nos ajudam ou nos atrapalham. Cruz credo, não gosto desse assunto. Mas escute, eu e você jamais poderemos chegar perto do Sr. Cal, não é verdade? Mas há quem pode. Quem? Amigos meus, invisíveis. Almas do outro mundo? É isso? Ai, tenho pavor. Eu sei como conversar com as almas e como fazer para elas nos ajudarem. Basta dar com a direita e receber com a esquerda. Tanto nesse mundo como no outro, a lei é uma só. Favor trocado deixa de ser favor. É negócio. Mas o que dar às almas se elas não podem pegar? Ah, aí é que está. As almas com as quais eu negocio gostam de sentir prazeres, e isso a gente pode ofertar, criando ou dividindo ocasiões onde o prazer jorra, igual ao petróleo. Não estou entendendo. Preste atenção. Conheço dois companheiros que andam nas drogas. De vez em quando eu os convido para assistirem meu trabalho, pois assim, ao se drogarem depois, já não estarão sozinhos, pois uma ou outra alma que também gosta das drogas gruda neles. Mas, Campos, para que uma alma ficaria com eles se as almas já morreram? Morreram nada. Estão mais vivas até. Com a droga das sensações fortes, essas almas sintonizam o drogado e roubam parte dessas sensações. Assim, os vivos, sem saber, são fornecedores indiretos dos mortos. Entendeu? Estou com medo. Na próxima sexta-feira, se você quiser assistir, verá que não precisa temer. Eu mando nas almas. Decidi agora mesmo que voltarei a realizar reuniões com meus amigos do lado de lá. Aliás, minha decisão é porque acordei com a impressão de que eles estão com saudade de mim e precisando de presentes. Mas por que na sexta-feira? Não sei direito. Talvez porque, pelas tradições, foi numa sexta-feira que o mundo cometeu o maior mal da história contra o Cordeiro de Deus. Assim, para resgatar aquele erro, o resultado dessas reuniões é um ato de justiça, com cobrança para os malvados do mundo. Sim, porque quem é bom nada tem a temer. Reagrupando os espíritos conhecidos, Campos comandou, na sexta-feira seguinte, uma equivocada reunião mediúnica, como sempre fizera. Evocou espíritos fortes, pois pretendia que realizassem um trabalho pesado. Se ele soubesse, nem se teria dado ao trabalho de ficar quase uma hora requerendo a presença das almas, como repetiu exaustivamente. Antes mesmo do grupo estar completo, já pululavam espíritos na sua casa. Dialogavam esses espíritos. Oba, o amigão voltou à ativa e trouxe munição para nós. De caso pensado, Campos convidara toxicômanos que aceitaram o convite. Esses infelizes irmãos eram a munição. Que bom, voltaremos à vida mansa. Pois é, ele está com raiva do ex-patrão que o demitiu de forma humilhante. Só de pensar no homem, nosso amigo ferve. Ah, é? Quem é o ex-patrão? É o ricaço, dono de uma fábrica de automóveis, e eu já estou com raiva dele também. O que é que ele fez para você não gostar dele se não o prejudicou? Nada, mas se o Campos não gosta dele, eu também já não estou gostando. Inimigo dos meus amigos é meu inimigo. E a mulher que está com o Campos, quem é? É a amiguinha dele que também foi demitida. Juntaram-se na vida e na raiva contra o tal ricaço. Olha aqui, uma coisa. Já não gosto também desse que anda por aí demitindo seus empregados. Se precisar de mim, vamos lá dar uma lição nele. Vários outros espíritos fizeram a mesma profissão de apoio,
todos já odiando o Cal, sem sequer conhecê-lo. Dispensando-nos dos detalhes, o fato é que após o infeliz ato de mediunismo, Campos e Esther já não estavam sozinhos no ódio a Cal. Muitos espíritos infelizes se acumpliciaram a eles num sinistro plano de prejudicar o poderoso herdeiro do formidável império industrial. Nota do médium. Mediunismo é o intercâmbio entre encarnados e desencarnados que tanto pode ser realizado sob inspiração de Jesus quanto para objetivos puramente interesseiros, materiais. O Espiritismo sugere que reuniões mediúnicas realizem-se no recolhimento de um ambiente totalmente desinteressado e harmônico, e que ali os médiuns caridosos e estudiosos do Espiritismo coloquem-se à disposição dos espíritos protetores, objetivando essencialmente atendimento fraternal, conselhos, esclarecimentos evangélicos e doação de energia psíquica, fluidos revitalizadores, a espíritos necessitados e sofredores que àquele local são conduzidos pela caridade de Jesus. Aos dois espíritos que Campos conhecia, foi atribuída a tarefa de localizar onde estava Helmut e trazê-lo para o grupo, já que seria útil ao plano de vingança contra o próprio filho, face sugestão de Esther. Naquela mesma noite, os momentos de intimidade de Campos e Esther já passaram a ser testemunhados por estranhos coparticipantes do além, que a eles se ligaram, roubando-lhes parte das sensações. Ali, mais uma vez, a lei de ação e reação se manifestava. Tanto quanto os viciados em drogas, também eles passaram a ser municiadores de sensações promíscuas para usurpadores do além. Ambos não souberam explicar por que, a partir daquela semana, exacerbaram seus impulsos sexuais. É que o êxtase resultante era dividido por mais de 2. Quando o filho o enfrentara pela primeira vez, discordando frontalmente quanto ao local da nova fábrica, Helmut teve a sensação de que um tijolo atingira sua cabeça na nuca. Seu primeiro impulso fora o de demiti-lo no ato, promovendo cenas de grande humilhação àquele moleque atrevido. Na sequência da agressão verbal de Cal, insensada esta pela sua não-reação, imaginou que um segundo tijolo atingiu-lhe a boca do estômago. E como o moleque açoitasse ainda mais sua autoridade, chegando ao cúmulo de culpá-lo pela desencarnação de sua venerada Madeleine, decidiu, no ato, mesmo em meio a inesperadas e fortíssimas dores na cabeça, braço esquerdo, peito e no estômago, que a punição teria que ser muito mais forte. Só demissão seria pouco. Campos seria encarregado de providenciar-lhe um corretivo físico que o amansasse no hospital para o qual teria que ser conduzido para recuperar-se da surra que lhe seria aplicada. Pedagógica surra, pensava. Aí veio um terceiro tijolo, esse bem no meio do peito. Imaginou. Engraçado, vou sair daqui. E, com efeito, sem que fizesse o mínimo esforço ou movimento, percebeu-se em duplicata, metade no ar, fora do corpo, com a outra metade dentro, mas saindo. — Quem são vocês? Indagou nervoso e autoritário para 3 indivíduos mal encarados que entraram no gabinete presidencial, sem bater. Ameaçou-os, dizendo: — Quem são? O que querem? Saiam já! Não veem que estou ocupado? Atrevidos! Logo que der uma lição nesse outro infeliz, meu filho, cuidarei para que a polícia os distraia.
Não entendeu por quê, não foi obedecido. Pela primeira vez na vida. Os três intrusos dirigiram-se para onde estava sua duplicata, com a cabeça tombada sobre a mesa. Sem o menor respeito ou pudor, começaram a se agarrar a ele, bem entendido, a duplicata inerte. Quase desmaiou ante a visão infernal dos homens colando a boca em várias partes do seu corpo inanimado, sugando. Mas sugando o quê? Helmut sentiu-se presa de pavor. E o pavor, às vezes, confere desconhecidas forças. Helmut Espírito atirou-se intempestivamente sobre os malfeitores que vampirizavam-lhe a duplicata. Animais, hienas, chacais, vou mandar matar vocês! Nota do médium. Desencarnações de pessoas muito apegadas à materialidade, ainda mais quando prematuras, decorrentes de graves perturbações, geralmente impedem a providencial assistência dos espíritos especialistas no desate do cordão prateado. Com isso, há maiores dificuldades para o espírito libertar-se da forte atração magnética do corpo físico. E, nesses casos, espíritos infelizes, sequiosos de fluido vital, ainda remanescente no corpo físico, buscam avidamente sorver tal energia. Os homens simplesmente o ignoraram e prosseguiram na ação sinistra. Perturbado por ter se transformado em dois, com ódio do filho malcriado e daqueles invasores que de forma vampiresca se agarravam ao outro ele mesmo, e aturdido diante daquela cena de horror onde ele era o objeto, Helmut sofreu um curto-circuito cerebral e desmaiou, o que lhe foi suprema bênção. Quando recobrou os sentidos, já não raciocinava bem e, no mesmo instante, veio-lhe à mente. Vingança. Olhou em volta e só a escuridão era-lhe companhia. Por inúmeras vezes tentou desesperadamente se mexer, mas não conseguia. Começou a gritar, ou melhor, esforçou-se por gritar, mas a voz não obedecia. Revolta e mais ódio o envolveram. Tamanho esforço logo levou-o à perda da consciência, novamente. Mais tarde, voltou a acordar. Mesma coisa, imobilidade física total e sem voz. Novas tentativas, mesmo fracasso. Perdeu a noção do tempo e do espaço, pois além de nada ver, não conseguia movimentar-se e nem mesmo emitir uma única palavra. Todas as tentativas que fazia redundavam em sono irresistível. Pior, faltava-lhe o ar. Numa das vezes que imaginou-se desperto, ajudou-o o cérebro altamente adestrado para análises, fruto de mais de 40 anos, sempre em posição de mando. Embora são voltadas para o dinheiro, nesses anos todos, as suas decisões eram sempre resultantes de demoradas reflexões. Assim, raciocinou precariamente com 2 ou 3 centésimos da capacidade cerebral. Acordo e durmo, acordo e durmo. Tento movimentar-me e não consigo. Não vejo nem ouço nada. Isso não existe e devo estar num pesadelo. Só se alguém me ajudar, poderei sair daqui. Mas quem? Subitamente, sentiu um calor no peito. Voltou a refletir. Se eu me desesperar, volto a dormir. O negócio é usar meu dinheiro, meu cargo, meu poder. Mas o ar... quero ar. Teve um estalo.
Onde estará aquele ingrato do Campos que nem sequer vem me dar uma ajuda? Campos captou o apelo pela forte sintonia existente entre ele e o ex-patrão, exatamente quando, embriagado, dizia que o Sr. Helmut o chamava. Sim, isso aconteceu no preciso instante em que Helmut, preso aos despojos mortais, pensara no ingrato motorista, que não vinha socorrê-lo. Como se vê, é poderosíssima a atração que algema espírito a espírito, mente a mente, cérebro a cérebro, pessoa a pessoa. É pela sintonia vibratória que tal ligação se processa e é 1000 vezes mais forte do que a algema feita do melhor aço. Isso porque a algema material é vista e a simbiose espiritual negativa se disfarça em sentimentos contraditórios. Oculta-se em equivocadas justificativas que concedem todo o direito do mundo para os cativos fazerem o que for preciso para se libertarem, pois convence-os que são inocentes. Aí, para ambos, configura-se a alegórica advertência de Jesus. Guia cegos, que coais o mosquito, mas engolis o camelo. Mateus capítulo 23, versículo 24. Algo inacreditável aconteceu. O ar começou a apresentar uma leve claridade e, pela primeira vez, desde o início daquele já demorado tormento, Helmut conseguiu mover-se. Logo, avistou 2 vultos que olharam-no curiosos. Eram 2 rapazes, robustos. Estavam de pé e ele deitado. Deram-lhe a mão ao mesmo tempo e ajudaram-no a erguer-se. Quando ficou de pé, olhou para sua cama e, diante do que viu, emitiu um grito pavoroso. Era um caixão apodrecido e dentro dele despojos cadavéricos, seus despojos. Cambaleou, foi amparado pelos 2 salvadores e vislumbrou o cenário à sua volta. Um cemitério. Forte demais, a comoção roubou-lhe a consciência, e assim permaneceu por período mais ou menos longo. — Você não pediu ajuda ao Campos? Era um daqueles rapazes que aduziu. Foi ele que nos contratou para ajudá-lo. Olhou em volta, o ambiente era outro. E o cemitério? Ficou para trás. Aqui é onde passamos o tempo. Nós 2 trouxemos você há dias, desmaiado. Olhou em volta e novo choque. Estava em seu gabinete. Mas isso aqui é meu? Era. Agora é do seu filho. Ah, aquele moleque me paga. Quando eu o pegar, ele vai ver só. Sim, você vai acertar contas com ele. Você não, senhor, corrigiu Helmut. Mais uma gracinha dessas e volta para lá, ameaçou um deles. O poderoso Helmut captou que falavam sério. Sabia, ou melhor, entendeu para onde ameaçavam levá-lo. De alguma forma, no momento, sentiu-se inferior. Julgou prudente não reagir agora. Mais tarde, colocaria as coisas em ordem e aí aqueles 2 serviçais iriam também ter sua lição de bons modos. Ordenou um dos rapazes. O Campos mandou-nos tirá-lo da sua toca e como pagamento você vai fazer um servicinho para ele. Toca? Qual toca? Não sou fera para ficar em toca? E que servicinho! Mas, desde quando um subalterno dá ordens ao chefe? Resmungou o outro jovem.
Não tem jeito. Ele ainda precisa completar o estágio de obediência. Precisa ficar mais uns tempos lá. Parece que 5 ou 6 meses não amansaram a fera. Agarraram-no à força e, sem que entendesse o que se passava, levaram-no de volta ao cemitério. Com violência, aproximaram-no de onde o haviam tirado e informaram que iriam deixá-lo ali, do lado de fora da toca, preso. Sem entender como aquilo era possível, Helmut sentiu-se inexoravelmente atraído para seus espojos. Relutando como fera, o máximo que conseguiu foi ficar do lado de fora da sepultura, mas impedido de afastar-se. Sombrio ambiente envolvia aquelas paragens, com vultos deslocando-se sorrateiros, alguns deles vindo para perto dele e logo se afastando. Tanto ele quanto os colegas espantavam-se quando se olhavam, pois suas fisionomias denunciavam as alterações da decomposição física. Dessa vez, não desmaiou. E também, agora, conseguia gritar. Quanto mais imprecações dizia, mais lhe doía o peito. Quanto tempo ficou ali? Dias? Semanas? Não saberia dizer. Olá, pessoal! Curtam o vídeo para sabermos que gostaram e não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com familiares, amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos. Obrigado.